Prezados ouvintes, é com prazer que mais uma vez eu me assento aqui para trazer uma mensagem para todos os ouvintes. Hoje eu estarei falando sobre a soberania de Deus. E para isso eu vou ler do capítulo 42 de Jó, versos 1 a 15, que nos diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito eu, falarei, e eu te perguntarei e tu me responderás. Eu o conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te contemplam. Por isso me admiro e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Então fizeram Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como Jó lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Querenapuc. Em todas aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Caros ouvintes, sabemos que Deus criou todas as coisas. E o Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém e todos os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. É importante que todo ser humano pertence a Deus. Quer o aceite, quer não, ele é Senhor de tudo e de todos. E dentro dessa história da humanidade, entre aqueles que não o aceitam e aqueles que o aceitam, ele é Senhor para tomar as suas decisões. E de acordo com a impiedade humana, ele manda terríveis experiências na história da humanidade. E nós vemos catástrofe desde o Velho Testamento.
e ainda nos nossos dias. Vou me lembrar de algumas da Bíblia e algumas da nossa época. Primeiro, quando Davi era rei de Israel, Davi resolveu contar o pessoal que pertencia ao seu exército para ele mostrar o seu poder. Joabe, o comandante do seu exército, disse: Senhor, multiplique esse povo 100 vezes mais. Mas não faça isso. A palavra de Deus de Davi prevaleceu e Joabe teve que sair e contar o exército. E voltou dizendo que entre Israel e Judá havia 1.550.000 soldados, homens capazes de puxar a espada de 20 a 50 anos. Quando isso aconteceu, Davi sentiu bater-lhe o coração e pensar: realmente errei, porque foi por vaidade. E veio o profeta e disse: olha, Deus agora me enviou para que você escolha entre 3 coisas, por castigo do seu erro. 3 anos de fome, 3 meses fugindo do teu inimigo e 3 dias de morte. Davi falou: caia eu nas mãos do Senhor e não caia na mão dos homens, porque Deus tem sido maravilhoso para comigo. Então Deus mandou 3 dias de peste, e em 3 dias morreram em Israel, um pequeno país, 70.000 homens. Não se diz de morte de outros, ser mulheres e velhos e crianças, mas de homens, 70.000 homens. Que coisa horrível. Em São Paulo, nessa pandemia, morreram 12.000. Que coisa horrível. Em todo o Brasil, já se vão 50.000. Que coisa amarga. Mas Deus dirige todas as coisas. Um outro problema em Israel foi no tempo do cativeiro da Babilônia. O povo estava desenfreado. E Jeremias disse ao povo: se não houver mudança de vida, vocês irão para o cativeiro. Não mudou. E Nabucodonosor veio e levou o povo cativo para a Babilônia. O povo ficou lá 70 anos escravizado. E no fim dos 70 anos, Ciro, o rei persa, dominou a Babilônia e fez uma coisa que só Deus pode fazer. Resolveu mandar de volta todos os escravos. E Deus me determinou que fizesse um templo em Jerusalém, para o louvor do Deus eterno, para que o povo ore por mim e pelo meu reinado. E para lá voltou milhares de pessoas, muitos milhares, para reconstruir os muros e os templos de Jerusalém. Tudo pela graça de Deus. É inacreditável que naquela época uma pessoa dispensasse milhares de escravos, pessoas que trabalhavam graciosamente para o império. Quando Deus faz, não é impossível que não aconteça. Outros existem, mas vamos lembrar agora do nosso tempo. Houve um período com epidemia chamada Ebola e matou milhares de pessoas. No tempo próprio, Deus eliminou esse mal e hoje ele é controlado. Talvez nem se fala nele. Depois tivemos uma outra catástrofe, a Segunda Guerra Mundial. Eu já era adolescente quando isso aconteceu, 39 a 45. 50 milhões de pessoas morreram. E na minha adolescência, meu pai, que é filho de alemão, recebia as informações da Alemanha, dizendo das atrocidades, da crueldade que eles usavam. Entre elas, mandavam um avião passar por cima de uma cidade com folhetos. Amanhã estaremos bombardeando esta cidade. Preparem-se para enterrar os seus mortos. E no outro dia ia para lá um bombardeio, acabava com aquela cidade.
Os mortos eram amontoados no meio da rua. Lançava sobre eles combustível e queimavam os cadáveres no meio da rua. A guerra continuou e só terminou em 45, quando os Estados Unidos jogou uma bomba atômica sobre duas cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima. Teria muito que falar sobre isso, mas vamos dizer, Deus permitiu que Hitler declarasse a guerra. E Deus permitiu que os Estados Unidos fizessem uma bomba para que acabasse a guerra. Assim, Deus permite as catástrofes. E Deus libera quando Ele quer. Para nós agora, veio uma catástrofe, chamada pandemia, que tem se espalhado pelo mundo. E milhares têm morrido. É Deus quem permitiu. Veja o que aconteceu com Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E um dia, enquanto Jó e seus familiares adoravam a Deus, entre os adoradores apareceu o diabo. E Deus lhe perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Que beleza, Deus nos conhece pelo nome quando somos fiéis. Ele diria a meu respeito: quando já viste meu servo Antônio? O teu nome, pensa em você que está vendo isso aí. Que maravilha. Deus nos conhece nominalmente. Aí Satanás, com toda maldade, disse: o Senhor cercou a Jó como uma sebe. Ele tem tudo. Tira-lhe os bens, o Senhor vai ver que ele amaldiçoa. Então Deus disse a Satanás: vai lá e tira tudo. Não lhe toque na vida, no corpo. Então foi Satanás e tirou tudo. Num dia, Jó perdeu todos os seus bens. Naquele tempo, terra não era propriedade, era coisa de Deus. Mas os bens de animais era propriedade. E Jó tinha milhares de animais. E muita gente para cuidar daquilo tudo. Tinha 10 filhos. E o desastre veio. Morreram todos os filhos. Animais foram roubados ou queimados. E Jó ficou a zero. Em vez de reclamar contra Deus, ele raspou a cabeça, rasgou a roupa, ajoelhou e disse: Deus deu tudo, Deus tirou tudo. Vamos louvar o nome do Senhor. Que beleza quando a pessoa tem fortaleza na fé. Outro dia, novamente estava Jó adorando, quando aparece novamente Satanás. E Deus lhe pergunta: de onde vem Satanás? E Satanás lhe responde: de rodear a terra e passar por ela. Viste meu servo Jó? Continue fiel, embora me incitaste contra ele sem causa. Satanás disse: carne por carne, todo mundo dá pela sua carne. Toca-lhe na pele e verás que ele vai blasfemar. Deus disse: vai e toca-lhe na pele, só que não lhe tire a vida. E foi Satanás. E mandou uma doença tão terrível, que Jó estava meio podre, assentado no pó, coçando-lhe com o caco. Agora abandonado pelos parentes, pelos amigos, por todos aqueles que o cercavam, inclusive crianças, riam dele. Era o ricaço, abençoado, e agora estava na pior condição. No desespero, a mulher lhe disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não dá para sofrer tanto, eu não aguento mais partilhar com você esse sofrimento. Disse: mulher, você fala como louca. Deus deu tudo, Deus tirou tudo. Vamos louvar o nome do Senhor. Tivemos tantas bênçãos, vamos também aceitar as horas difíceis. Eu fico pensando, que coisa extraordinária. Que poder Deus dá àqueles que o servem. E Deus conhece pelo nome. Vieram os 3 amigos para consolar, mas apenas o acusaram. Depois, no capítulo 33, me apareceu um quarto, que geralmente a gente não sabe dele, chamado Eliú, que brigou contra os amigos de Jó, dizendo que eles estavam errados. E mostrou a Jó como é Deus e o que Deus iria fazer.
A partir do verso capítulo 38, Deus aparece para Jó e faz-lhe um desafio. Como se dissesse, o que você vale? Você se lembra quando eu formei o mundo? Quando eu fiz os animais? Quando eu estendi a terra sobre as águas? Jó ficou como que perdido. Ele disse, fecho a boca, ponho a mão na boca, porque eu não tenho resposta. E no fim ele diz assim, olha, eu o conhecia só de ouvir dizer, agora os meus olhos te contemplam. Agora eu me abomino do meu pecado e dos meus erros. Homem cristão, cuidadoso na adoração a Deus, na prosperidade, na adversidade, e ainda confessa os seus pecados. Deus então procurou os 3 amigos de Jó. Vocês disseram que Jó não é justo. Agora vocês vão lá e oferecem um sacrifício a mim na casa de Jó. E Jó vai orar por vocês, porque ele responde, vocês não. Interessante. Deus é Senhor. Ele atende a quem quer e como quer. Ele é o Senhor da nossa vida. É necessário que creiamos nele e sejamos fiéis. Os amigos foram, fizeram o holocausto e Jó orou. No verso 10 do capítulo 42, há algo que eu admiro. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu-lhe em dobro tudo quanto antes conhecia. Possuía animais e filhos. É interessante que ele não deu 20 filhos, porque ele tinha 10. Ele deu outros 10, também 7 homens e 7 mulheres, lindas. Porque ele não perdeu os 10 anteriores, eles só foram para a eternidade, eles estavam lá para se reunir aos outros 10 posteriormente. Assim Deus é soberano e Ele dirige tudo. Nessas histórias que eu contei, ou nesses fatos, vocês vão observar que sempre a atitude, a decisão, vem da parte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Então Deus, como dono, Ele pode fazer o que quer, Ele é soberano e ainda está entre nós. Nós estamos passando hoje por um problema de epidemia, espalhado por esse mundo todo, matando milhões. E às vezes preocupados, estamos tomando muito cuidado. Álcool gel, lavar as mãos, quarentena, máscara, cuidados todos. Não é crime não, vamos fazer isso. Vamos cuidar da nossa saúde, mas sabendo uma coisa, que tudo está na mão de Deus. Eu às vezes fico pensando uma coisa. Na grandeza do seu poder, Deus mandou um exército invisível, chamado coronavírus, e tem matado milhões, a começar das potências mundiais. China é uma potência. Itália, Holanda, França, Alemanha, Reino Unido, potências mundiais. Estados Unidos, onde há a maior potência do mundo e a maior mortalidade pelo vírus. Brasil, o lugar de maior morte está São Paulo, o estado mais poderoso. Rio, outro lugar poderoso. E assim, os outros com menos ataque. Entre elas, louvado seja o Senhor, está Minas Gerais. Número relativamente pequeno em relação aos outros. Deus está conosco. Vamos louvá-lo por isso. E o que é importante, meus irmãos, o número de pessoas presbiterianas infectadas que estão recuperando. Praticamente o Brasil inteiro sabe. Do Ronaldo Lidório e família toda. Eu ainda posso dizer em Belo Horizonte, da dona Lili e de outros tantos presbiterianos, que Deus permite que sejam afetados e são libertos. Ele é soberano. Ele dirige a nossa vida. Ele permite a catástrofe e Ele nos livra do mal. Jó era o homem reto,
sincero, honesto e temente a Deus. Quando Deus está conosco, sem dúvida, nós somos vitoriosos. Então, meus prezados irmãos, no fim desse relato, que não é bem um sermão, mas é um estudo, eu gostaria de que cada um se prostrasse na presença de Deus e agradecesse a ação dele na nossa vida e pudesse viver para honrar e glorificar esse Deus, que nos ama de tal maneira que deu o seu Filho por nós. A grande importância do ser humano para Deus é a nossa vida eterna. Ele cuida de nós aqui nesse mundo, dando-nos abundância, ou deixando-nos vir com o necessário para nos manter. O que interessa ao Deus eterno é que nós nos tornemos filhos dele. E na sua soberania, ele mandou o seu Filho Jesus para estar aqui e morrer por nós para abrir um caminho da eternidade. Agora, com Cristo Jesus, segundo a soberania de Deus, nós temos um caminho para a eternidade. Com a morte e ressurreição de Cristo, eu me tornei filho de Deus. Deixei de ser apenas criatura para ser filho e cidadão dos céus. Alegre por este acontecimento extraordinário da soberania de Deus e viva com o propósito de honrá-lo e glorificá-lo. Que Deus te abençoe e que sejamos felizes sabendo que Deus está conosco. E se Deus é por nós, não há ninguém que possa ser contra nós. Que Deus o abençoe. Oremos. Deus e Pai, nós louvamos pela grandeza do teu amor para conosco. Louvamos-te porque tu és um Deus soberano e que cuida de nós a cada momento. Exige que nós creiamos em ti e que nós o tenhamos como Senhor. E por isso, coisas maravilhosas tem feito a nosso respeito. Louvamos-te por essa pandemia. Agora te pedimos que pela tua soberania venhas, pela tua graça, eliminar este mal e fazer com que a nossa vida volte à normalidade. Abençoa-nos, Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço àqueles que partilharam comigo em ouvir essa mensagem, que possa ela ser aplicada na tua vida. O relembrar não é propriamente uma pregação, é um estudo sobre a soberania de Deus. Rápida, que não permitiu fazer muitas passagens bíblicas, mas que falou da grandeza, do poder e da soberania de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Em volta, ou em breve, com a graça de Deus, estaremos aqui de volta. Até na próxima oportunidade.